Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, essa que é uma das maiores escritoras do Brasil e do mundo. Quero começar esse vídeo aqui confessando para vocês, sendo bem sincera, que eu tinha um certo receio, um certo medo de começar a ler Clarice, porque essa questão que eu pensava que eu não ia entender a história. Tinha muito ouvido falar de como era uma linguagem, uma narrativa diferente, pouco conhecida na literatura, né? Ela tinha uma visão oposta a qualquer escola literária. Então eu sempre tive um grande receio de ler Clarice, por mais que eu tinha vontade, por mais que eu reconhecia que ela foi, uma das maiores escritoras que esse mundo já conheceu. E aí eu comprei A Hora da Estrela e falei que eu ia começar por essa aqui, que foi a última obra de Clarice antes de falecer, é considerada aí por muitos como a obra-prima da carreira dela, A Hora da Estrela. Então, pessoal, essa resenha aqui vai ser bem sincera, vai ser de uma pessoa que leu Clarice pela primeira vez, não tenho nenhum conhecimento prévio da literatura dela, então vai ser uma resenha assim bem sincera. Eu quero começar falando da questão da maturidade literária, porque eu acho que quando a gente vai ler um texto diferente, um texto mais intenso, um texto mais profundo, a gente tem que ter um pouco de maturidade literária. Questões assim, eu nunca li nada, vou começar a ler Clarice, vou começar a ler Dostoiévski, é um pouco mais difícil de você entender. Só que eu acho que isso é tão bom pra gente se desafiar. Então, assim, eu não tinha nunca lido nada do tipo, eu não tinha quase nada de conhecimento dela, eu já tinha visto sobre a vida dela, mas a sua literatura em si, sua narrativa, modo de escrever, ainda não tinha conhecido nada. Então, eu decidi me desafiar nessa jornada. E, assim, eu acho isso tão importante, porque a única maneira da gente ter maturidade literária é a gente lendo coisas difíceis, lendo coisas que nos desafiam. Então, assim, já começando a falar que eu acho que para quem nunca leu, ou quem tá com medo de ler um texto, uma história que vocês consideram, que acham difícil, tem que começar, porque só assim a gente começa a crescer em questões de leitura. Mas agora vamos para a história em si, Esse livro aqui, A Hora da Estrela, vai contar a história da Macabeia, que é uma migrante nordestina. A personagem, ela nasceu no sertão de Alagoas. Ela perdeu os pais muito cedo, ela mal se lembra dos pais e cresceu, foi criada aí com uma tia assim, bem, claro, bem ruim, uma pessoa bem ruim. Então ela teve assim, essa vida extremamente difícil na infância. Depois que a tia falece, ela vem para o Rio de Janeiro tentar a vida, tentar crescer em alguns aspectos, Então ela vem aqui para o Brasil. Pro Rio de Janeiro, Ela era do sertão da Alagoas. E aí, pessoal, a gente começa a ter mais conhecimento da história da Macabeia. Mas não é tão simples assim. Porque o narrador dessa história é o Rodrigo S.M. Ele é só conhecido assim, Rodrigo S.M. E o Rodrigo S.M., ele é um intelectual perturbado. Ele é um narrador e a gente percebe que ele tem um grau alto de intelectualidade. Ele seria aí de uma burguesia, de uma classe média alta, pelo jeito que ele se comporta, que ele fala da vida dele, alguns aspectos a gente pode perceber. Ele fala assim que ele tem uma empregada, algumas coisas a gente percebe que ele já é uma classe alta, Mas ele é extremamente perturbado, ele não é aceito na sociedade por ele ser esquisito, por ele ser escritor, ele não é muito aceito. Então ele vai ser o narrador dessa história. E o que é mais interessante, o que é mais diferente, é como a narrativa é construída na frente dos nossos olhos. A narrativa é construída junto com a gente lendo. Então o que acontece? O Rodrigo, ele criou a Macabeia. Ela não existe de verdade. Então ele viu um dia uma nordestina e aí a partir desse momento ele pensou na história, ele teve todas as características dela e pensou na história. E a partir daí ele começa a escrever junto com a gente a história de Macabeia. E o que é mais interessante disso é que a Macabeia, ela existe em todo lugar. Ele até fala, no livro, é impossível, é uma história verdadeira, embora inventada. Então a Macabeia, ela tem essa questão de ela tá em todo lugar, ela existe em todo momento. Ele apenas colocou ela à vida, mas ela já existia antes. Então, o que eu acho mais desafiador da narrativa em si é esse fato, que o narrador, ele é um personagem tanto como a Macabeia, entendeu? Ele tem a história dele tanto quanto a dela. Então vai intercalando de um pro outro. Eu achei o começo do livro bem difícil, um pouco mais difícil. Aí a partir
do meio pra frente já ficou bem mais fácil, já dá pra você pegar esse tipo de narrativa da Clarice. E outro aspecto muito bacana é que o Rodrigo, ele é a Clarice em si. Ela tem o narrador como ela mesma, ela se coloca muito no lugar, a gente percebe nisso. Tanto pelo fato da ironia, tanto pelo fato de alguns comentários ao redor que a gente percebe que é ela falando. Ela apenas usou um alter ego do Rodrigo para se colocar no lugar e escrever essa história de Macabeia. Agora, sobre a personagem em si, ela tem um viver ralo, que nem é comentado na narrativa. Ela é uma personagem que tem mal consciência da sua própria existência. Ela é pobre de tudo, de todos os sentidos possíveis. Ela nunca conseguiu se ter como pessoa, ela nunca teve a consciência de existir. Então ela tem sempre essas questões que ela nem é quase um ser humano em si, de tanto que ela é pobre de espírito, pobre de todas as questões que envolvem uma pessoa, né? Então a gente vai ter muito essa questão de pensar como essa mulher existe e como ninguém vê ela no dia a dia, tão insignificante que ela é. Devo confessar pra vocês que é um dos vídeos mais difíceis que eu tô fazendo, porque é uma personagem assim, tão complexa, o livro tem tantas camadas, que é difícil colocar em palavras, é difícil colocar a Clarice em palavras. A única coisa que eu quero deixar pra vocês nesse vídeo, pessoal, é assim, leiam Hora da Estrela, leiam Clarice, porque ela foi... Eu acho que ela foi uma das maiores coisas que já existiu no mundo, entendeu? Ninguém escreve como ela, ninguém pensa como Clarice, ninguém soa como Clarice. É algo assim, espiritual, entende? É uma coisa fora da humanidade, fora da consciência. Eu não sei nem explicar, de verdade. Acho que é um dos únicos vídeos que eu não sei explicar o que eu senti lendo. Eu acabei de ler o livro e eu assim, até agora eu fico... Eu não caiu minha ficha do que eu li, entendeu? É extremamente diferente de tudo. É uma leitura intimista, é uma leitura que provoca sensações, entendeu? Que te faz pensar, que te faz sentir. Você sente na pele, você sente na tua alma o que ela escreveu, entendeu? É uma leitura pra alma, não é pra mente, é pra alma, de verdade. Então, assim, dessa resenha, eu quero deixar pra vocês que por mais que vocês tenham medo de algum livro, ou por mais que tenha medo de ler Clarice, comecem. Vão devagar, vai aos poucos, mas comecem. A Hora da Estrela é um livro, assim, super curtinho, é um texto bem magrinho, mas denso pra caramba. Eu demorei, assim, 10 dias, porque eu quis ler bem devagar mesmo, pra tentar entender. Fiz muitas anotações, marquei muitas páginas. Anotei, assim, tipo, o livro inteiro em si, porque realmente ela tinha muito o que falar, ela tinha muito o que escrever, e que bom que ela conseguiu, né? Que bom que ela fez isso. Então, pessoal, essa resenha, quero deixar pra vocês um pouco da minha impressão. Não tem nem o que dizer do livro, gente, é fantástico, é fora de base, entendeu? Mas eu quero mesmo falar pra vocês que se vocês têm um livro que vocês têm medo, não tenham, comecem a ler, que devagar a gente vai criando mais maturidade e começa a entender os textos em si. Se vocês já leram algo de Clarice Lispector, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, alguma dica de outro livro que eu possa ler também dela, porque assim, isso aqui me impactou demais, gente, de verdade. Eu tô até meio abalada pra falar assim, entendeu? Nem consigo raciocinar bem hoje, me abalou profundamente. Fico pensando na Macabeia o dia inteiro, sabe? O dia inteiro fico pensando nela. Eu vejo alguma coisa que remete ao livro, eu penso nela, entendeu? Eu vejo um café frio, eu penso na Macabeia. Eu vejo um vestido de bolinha, eu penso na Macabeia. Eu vejo um galo, eu penso nela, sei lá, é bizarro o tanto que mexeu com a minha cabeça. De verdade. Então, leiam, como eu disse, é um livro que toca a alma.